Quais as ferramentas, desafios e soluções para se conquistar a eficiência energética e a sustentabilidade no setor imobiliário e da construção civil? A questão vai estar no centro dos debates do 15º Fórum de Sustentabilidade da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário, ADEME, aqui na Bahia. Evento que será realizado amanhã, quinta-feira, em Salvador. O encontro tem como tema descarbonização e o impacto no setor da construção. A gente vai saber mais detalhes conversando agora com o organizador do 15º Fórum de Sustentabilidade ADEME Bahia, Nilson Sarti. Um prazer recebê-lo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Nilson. Bom dia, Jefferson, prazer é todo nosso. É um prazer estar de novo aí conversando com você. E o fórum está realmente muito interessante, um tema que é extremamente hoje na pauta do dia, né? Nós estamos na véspera da COP29, inclusive nós estamos viajando agora no sábado, né, junto com a CEBIC e integrando a comitiva da CNI, né, para Baku, no Azerbaijão. Então, nós estamos, né, na preparação da COP30 para o ano, né, e todo esse fórum é para atualizar todos os empresários, estudantes, né, órgãos públicos aqui da Bahia, para como essa agenda está muito pegando tração e o governo está querendo já apresentar alguns objetivos já na COP29 do que ele vai apresentar na COP30. Então, o fórum está estruturado basicamente em cima do que é o plano clima, né, que o governo está montando, que é justamente dividido em duas etapas: a mitigação, né, e a adaptação. Mitigação é o que as empresas, a sociedade farão para reduzir sua pegada de carbono, reduzir suas emissões, tá certo? E a adaptação é como as cidades vão estar enfrentando, né, as mudanças climáticas, sendo mais resilientes. Então, na primeira parte do fórum, nós vamos estar discutindo todas essas agendas que nós estamos fazendo via CEBIC, né? Participamos da taxonomia, eficiência energética, pegada hídrica, né, plano clima, né, e vamos explicar isso com detalhe, né, com Lilian Sarruf. Nós vamos estar discutindo, eu próprio vou dar uma panorama de como é que essa agenda vai pegar, e é uma agenda que vai impactar bastante o setor da construção. Temos também já dando o que é que a construção está fazendo para essa redução de pegada hídrica, com um painel de Nicolaus, né, que chama Nico, da NOAA, que é que está fazendo prédios belíssimos de engenharia de madeira engenheirada, prédios espetaculares. Nós mesmo, no ano passado, fizemos uma missão, né, junto com a CEBIC, na Suécia, na Finlândia, né, na Áustria, justamente sobre esses prédios de madeira. Inclusive, nós ficamos hospedados num hotel de 20 andares, né, só de madeira, então, um espetáculo. E agora, na segunda parte Sim, diga. Pois é, Nilson, e para todas essas mudanças, claro que eu falo para conquistar essa eficiência energética, a sustentabilidade no setor, isso demanda investimento. Quero te perguntar, quais os principais desafios financeiros que o setor imobiliário enfrenta hoje para exatamente alcançar essa tão falada descarbonização? Nós temos que nos preparar, que tem ferramentas hoje que nós vamos inclusive mostrar, que é o C-Carbon, né, em que você mede o que é que você vai colocar durante a obra e o que isso vai ter reflexo pós-obra, né? Então, você vai medir todo tipo de material, né? Hoje é um desafio, essa parte do desafio econômico que você colocou é muito forte, né? A CEBIC, como a ADEME, ela representa empresas pequenas e médias, principalmente, e que nós temos que estar muito atentos como é que isso vai ter o reflexo dentro dos canteiros das obras, dentro dos empreendimentos, né? E o setor já vem passando por transformações fortes, né?
com a norma de desempenho, a norma de 15.575 da NBR, melhorou muito o padrão de habitabilidade das nossas construções, e essa régua continua subindo, né? Não basta você colocar qualquer tipo de material lá, mas você vai ter que saber quanto é que ele emite desde a sua fabricação. Então, isso vai ser um desafio muito forte, e isso vai estar linkado também com os financiamentos, porque os financiadores também vão estar linkados com captação externa. Então, ele vai querer saber toda essa parte você tem uma ciência, né, que é nova, que vai ser aplicada no dia a dia da gente, que é a taxonomia, né? Que a taxonomia são critérios específicos que você faz uma atividade com relação ao impacto da sustentabilidade e na transição energética. Então, tudo isso vai impactar muito na parte dos nossos empreendimentos, melhorando, inclusive, e muito a nossa qualidade de vida dentro das habitações. O acesso a essas novas tecnologias está democratizado, Nilson? Eu queria aproveitar, você estava falando aí que ficou hospedado num hotel de mais de 20 andares, não é isso? Todo de madeira. Tecnologias como essa, por exemplo, não é? A chamada madeira engenheirada, se eu não estiver errado. Exatamente. É o tipo de tecnologia que está ao alcance da maioria das construtoras, por exemplo? Está começando. Tipo assim, nós estamos trazendo justamente essa palestra do Nicolas, que ele já está fazendo isso. No Brasil já tem algumas fábricas, né, de madeira engenheirada, mas estamos no início ainda, tá certo? Então a gente vai estar passando ainda por alguns movimentos, mas esse movimento já está crescendo na Europa, nos Estados Unidos, mas eu acredito que nós vamos passar também no mix. Você vai ter concreto com madeira, concreto com aço, e você também, o próprio aço e o concreto, eles estão fazendo um plano forte de descarbonização também, tá certo? Nos seus, né, nos seus processos produtivos. Mas a madeira, em alguns países, como França, Áustria, ele já há uma obrigatoriedade de um percentual que vai variando de país a país, 30% a 40%, né, de você, a obrigação de você colocar dentro dos seus empreendimentos. Então, isso vai ser crescendo na medida em que você vai ter que ter, efetivamente, ser carbono neutro até 2050. Só para, antes de eu passar a palavra aqui para Ernesto, Nilson, o que vem a ser exatamente essa como é que é? Taxonomia. Taxonomia sustentável, que faz parte aí dessas novas regulamentações ambientais, não? Na realidade, inclusive nós, como CEBIC, nós participamos junto ao Ministério da Fazenda, de um grupo para estabelecer esses critérios que estão sendo definidos. Ele vai definir o critério por cada setor, por cada tal, que impacta no meio ambiente, né? E que vai fazer com que tenha essa transição energética. Então, ele vai definir esses critérios que estão sendo definidos agora. Nós vamos, no fórum, a gente vai detalhar um pouquinho o que nós estamos fazendo, mas provavelmente a gente vai ter, em janeiro, já oficinas para poder clarear mais esses critérios, entendeu? Então, isso tudo está sendo definido agora, o que é a importância do fórum, para que as pessoas comecem a ver que as coisas estão desde o início para ir se preparando. A gente está conversando aqui com o Nilson Sarti, que é o organizador do 15º Fórum de Sustentabilidade da ADEME, a Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário aqui da Bahia, e evento que será realizado amanhã aqui na capital baiana. Ernesto Marques quer fazer uma pergunta para você também, Nilson. Bom dia, Nilson. A incorporação dessas técnicas novas e de novos materiais, né, visando aí a descarbonização, qual o impacto disso no preço final dos imóveis? O nosso mercado está em condição de absorver imóveis construídos já sob esses parâmetros de sustentabilidade? Eu acredito que, olha só, a indústria como um todo, ela vai ter que se organizar para isso, né? Mas como eu lhe falei, a norma de desempenho já
já colocou uma régua mais acima. Agora nós temos que aprofundar, né? Porque antigamente você comprava uma cerâmica e você não queria saber o impacto que ela iria aguentar em termos de impacto, de risco e tal. Você, na parte do conforto térmico, acústico, tudo mais. Só que isso você vai adicionar o seguinte: além disso, ele vai ter que fazer o inventário de carbono dele, tá certo? Então, isso vai ter uma concorrência e as empresas menores, é, todas as empresas, ele não vai poder fazer esse inventário por eles. Então, quem não fizer vai estar fora do mercado, tá certo? Ao longo do tempo, lógico. Então, todo mundo vai ter que correr para se adaptar a isso. É mais uma, é mais uma adaptação que todos vão ter que fazer. Agora, Agora, para a gente aqui, quando você fala que se hospedou num prédio de mais de 20 andares, né, estruturado em madeira, para quem não conhece essa inovação, a gente fica sem entender. É segura uma construção dessa é, forma? O que é essa é, madeira engenheirada e qual é a importância dela para a construção civil? Ela reduz muito o custo de material? Qual na é o realidade, ganho que a gente tem com nós ela? temos um dos pontos importantes, inclusive, uma ótima pergunta, porque um dos pontos importantes da evolução da sustentabilidade é a industrialização da construção. E a madeira engenheirada, ela, ela tem resistências iguais ou maiores a concreto e aço. São madeiras superpostas, né, em diversas direções e tal, e que a gente vai estar te explicando isso no fórum, tá certo? E nesse lugar, era um hotel e um centro de convenções, né, exposições lá em Skellefteå, na Suécia, uma cidade de 70 mil habitantes, né, em que colocou como a principal atração da cidade hoje e você visitar por muito tempo o prédio mais alto em madeira. Inclusive, os força elevador é todo em madeira. Você tem uma área de espetáculo lá, né, um teatro muito amplo, e você fica impressionado. A qualidade nós dormimos lá, né, e a qualidade da madeira para você dormir, para você, né, conviver, também melhora muito sua Mais qualidade de vida. confortável? Confortável, sim. Madeira está sendo muito. São Paulo, você já tem algumas, alguns prédios que já estão sendo construídos, prédios comerciais, a sede do McDonald's, a tem um chocolate também, que está Dengo, né, que tem uma construção menor, mas já está se fazendo outras construções de Agora, madeira. para o uso assim nessa escala, eu imagino que seja necessário plantar muito, tem que ter muita floresta para produzir madeira Sim, para isso. Que temos, madeira é adequada? ma- a- é, justamente, você tem pinos, né? Nosso pinos daqui, e você tem uma base industrial forte, principalmente no Paraná. Nós já temos uma fábrica que é um espetáculo que está lá em Curitiba, tá certo? De madeira engenheirada, e algumas outras fábricas menores. Então, isso vai começar, lógico, você tem uma cultura de madeira mais pelo sul, né? E vai crescendo, né? À medida em que você começar a ter mais adeptos. Então, quer dizer, não é que você vai concentrar tudo na madeira, né? Uhum. Agora, eu gostaria também de realçar a segunda parte do fórum, que é cidades resilientes, tá Sim. certo? E, É o assunto da hora, né, Nilson? exatamente, principalmente do que aconteceu agora Em recentemente, né, Valência, no né? Sul, né, e Valência, e nós estamos vivendo isso e temos que conviver com isso. Como é que as cidades têm que se preparar para isso, né? Então, a ONU criou uma regra do que ela imagina ser uma cidade resiliente. Em inglês é Make City Resilient, fazendo as cidades, né, resilientes, encontrou 10 critérios, tá? Então, nós estamos trazendo, inclusive, Sydney, que é de Campinas, ganhou um prêmio recentemente, justamente nessa questão da resiliência. Então, você tem critérios bastante objetivos de como é que você tem que identificar dentro das cidades, porque cada cidade é diferente da outra. Então, tem uns que é problema de seca, outro é problema
de inundação, né? Está perto do mar, ou está perto do rio, está perto do lago, né? Então, você tem hoje uma série de problemas que você tem que ter objetividade. O que é que você tem para investimento em infraestrutura nas cidades para ver? Você vê em Porto Alegre, você teve muito, apesar de ter sido muita chuva, mas você teve muitos erros ao longo, né, do Sim. tempo ali, de você não investir na infraestrutura, nem manter a que tinha. Pois é, Né? você levanta a questão que eu devolvo para você. Como que as cidades podem ou devem se preparar para se tornarem resilientes, não é? Preparadas para, por exemplo, os efeitos das mudanças climáticas. É o tipo de preocupação que tem que caminhar necessariamente junto com o papel da construção civil nesse contexto, Nilson? Sim, eu acho que a gente fica tanto discutindo. Quando ele identifica, né, os pontos, né, que você precisa estar atentos nessa questão da resiliência, ele mapeia a cidade e vê Salvador, né, que fez um trabalho aí muito bom, inclusive junto com o governo também, de melhorar nossas impostas e tal. Mas você tem outros pontos, como córregos, né, inundações que tem, né? Então, você identifica todos esses pontos. E depois você identifica quais são os investimentos necessários para isso. Aí você faz todo esse mapeamento. Também faz o seguinte, depois que acontecer, e quando acontecer, perto de acontecer, o que é que você vai fazer para minimizar isso? Alertas, né? Hoje você tem inteligência artificial que já lhe auxilia a identificar, né, prováveis pontos, né, da parte climática. Nós levamos isso no ENIC do ano passado, que é o Encontro Nacional de Construção, que tem dado resultados muito bons. E o que vai fazer depois que acontecer? Então, você fica uma cidade mais estruturada para isso. Então, nós estamos trazendo esse exemplo, né? E que é um exemplo muito, muito bom. Até vai ser muito bom, porque vai terminar tendo um debate bom, temos sóstenes da prefeitura, para saber todos os trabalhos e tudo que ele está fazendo também na questão da resiliência de Salvador, que tem um trabalho belíssimo nessa questão de meio ambiente, né? Salvador hoje, né, inclusive com a ajuda da própria ADEME, com um arcabouço, com IPTU verde, outorga verde, tudo isso vem destacando Salvador com relação a essa questão do meio ambiente. Para a gente encerrar, Nilson, você acha que essas iniciativas todas de sustentabilidade no setor privado da construção civil conseguem realmente atender às demandas de sustentabilidade da sociedade ou ainda tem um espaço muito grande a ser conquistado? Temos muito que a conquistar, né? E isso é o desafio, né? Mas estamos avançando. Temos que, hoje, precisamos estar linkando todas essas coisas que a gente falou aos planos diretores, né? Ao desenvolvimento das empresas, né? Porque as empresas não estão descoladas nisso. Imagine as empresas, quantas empresas saíram trabalhar quando inundou lá Porto Alegre, não é? Então, nós temos que estar entendendo que a sustentabilidade é para todos, não é só para acadêmicos, nem quem é envolvido com o setor. Então, eu acredito que quem é o cético de que não está tendo mudanças climáticas, né, tem que ir mudando de posição, né? Nilson, muito obrigado. Nilson Sarti, que é organizador do 15º Fórum de Sustentabilidade ADEME Bahia, fórum que será realizado amanhã em Salvador, no auditório do Arquivo Público Municipal, bairro do Comércio. Sucesso no evento, muito obrigado pela sua disponibilidade, Nilson. Bom dia e até uma próxima. Bom dia, obrigado, Jefferson. É um prazer estar aqui com vocês. Agora são 7h48.